Boa tarde, galera, tudo bem? Estamos aqui no meu quarto. Tô chamando aqui alguns irmãos. Vamos lá. Vamos esperar o pessoal entrar. O assunto hoje é ética ministerial e doutrina. O assunto que eu queria abordar é sobre ética. Vamos falar sobre ética e doutrina. Vamos lá. Compartilhe essa live. Desde já peço que você curta e divulgue para que nós possamos fazer mais vídeos com a intenção normal. Não ligue para o de moto, aqui não é nada profissional, não é estúdio, é meu quarto. Vocês veem que não é espaço ultimamente para dormir, para descansar. Compartilha e curta o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, ética, compartilha aí, pessoal. Estamos com o trabalho, estamos compartilhando. Vai entrando aí. Compartilhe sua página. Compartilhado, vamos lá? Então é isso aí. Estamos na nossa igreja nas terças-feiras, um estudo bíblico que fala acerca do comportamento do crente. O comportamento do crente. Esse comportamento não requer dizer nesse estudo que você tem que se comportar de um jeito ou de outro. Não, no estudo nós estamos alinhando tudo certinho para que nós possamos falar sobre princípios bíblicos de ética cristã. Princípios bíblicos de ética cristã. Olha só que é interessante. O que é muito interessante aqui. A Bíblia vai dizer no capítulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, versículo 16 assim: tem cuidado de ti mesmo e da sua doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Bem sabemos que em Timóteo capítulo 4, versículo 16 vai dizer desse jeito, repetindo:
tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes, ou aqueles que ouvem. Bem sabemos que Paulo agora chama a atenção de Timóteo, dizendo: Timóteo, olha só, siga as doutrinas do Senhor, siga os preceitos, os conhecimentos do Pai, porque Paulo estava dizendo que quando nós seguimos a doutrina de Deus, nós passamos a ter certeza que nós vamos ganhar a nossa salvação e também vamos ajudar aqueles que querem alcançar a salvação através da nossa pregação. O que acontece? Vou falar sobre pregador aqui. Nós pregadores do Evangelho, me incluo, nós pregadores do Evangelho, achamos que muitas vezes montar um sermão bíblico requer algumas técnicas. Sim, requer algumas técnicas, sim. Técnicas que você aprende, homilética, exegese, e vai aprendendo algumas técnicas de como elaborar um ótimo sermão. Só que tem pregadores com ótimos sermões que não conseguem desenvolver o sermão durante a sua ministração. E não conseguindo desenvolver esse sermão durante a sua ministração, o mesmo opta por gritar, porque não está conseguindo desenvolver. É como se fosse uma carta coringa na manga do paletó do pregador. Não entendeu? Deixa eu ser sincero. O pregador, ele gasta o seu tempo para elaborar um sermão. Esse sermão é elaborado, esse sermão é preparado, e haja visto que esse sermão, não desenvolvendo durante a ministração, ele puxa a carta coringa do seu paletó e começa a gritar, e receba, e toma unção, e assim a igreja é envolvida. Porém, pastor, é pecado isso? Não. Mas porém hoje nós vemos muitos pregadores que não conseguem desenvolver um sermão bíblico. Ele não consegue, o robôzão do vizinho, bem na hora que toda vez que eu faço uma live ele liga essa modelo. E o que acontece? Toda vez que nós elaboramos um sermão, nós temos que ter, o sermão tem que ter começo, meio e fim. Você tem que saber aonde você começa e aonde é o meio do sermão e aonde é o fim do sermão. Porque o que acontece? Se nós temos um sermão com início, meio e fim, significa que o sermão ele vai ser top, entendeu? Ele vai ser tremendo. Por quê? Porque quando você chega no meio do sermão, você sabe que o sermão está acabando. Você sabe que o sermão está acabando. E quando o sermão acaba, você fala assim: não, eu concluir um sermão. Então, quando Paulo estava dizendo: Timóteo, peço e rogo que, louvado seja Jesus, é hoje, que tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo e como os teus ouvintes. Ele estava dizendo praticamente para Timóteo, não adianta, tu tem que guardar. Olha só que vai estar escrito, Paulo também descreve nas suas cartas de Efésios, capítulo 5, versículo 15, versículo 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo todo, porque os dias são maus. Porque nós sabemos que enfrentaríamos dias difíceis. E dias difíceis nós estamos enfrentando, onde o evangelho está sendo distorcido, onde hoje o pregador troca o bom sermão, por bons gritos. E, pastor, mas você é pentecostal. Eu sou pentecostal, eu grito, eu rodo, eu pulo, mas sabemos que o que edifica é a palavra edifica o crente. E hoje trocamos os bons sermões por, louvado-seja Deus, gritos. É o que está acontecendo conosco hoje. Infelizmente, o evangelho não mudou.
Cristo não mudou. O Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. É o mesmo de 20 anos atrás e é o mesmo de hoje. O que mudou? O que está em mudança é o caráter do crente. O crente mudou. As atitudes e o comportamento do crente hoje não é a mesma atitude do crente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás. O crente de lá de trás, ele não tem a mesma postura do crente de hoje. Haja visto que o crente não tendo a postura do crente de hoje, o crente de hoje não tendo a postura do crente de ontem, esse crente está mais propício a cair nas ciladas do mundo, porque os dias maus se aproximam. E haja visto o dia mau se aproximando e o crente não está espaldado na Bíblia Sagrada, ele simplesmente pode desviar a qualquer momento do Evangelho, ou até mesmo, louvar-se a Deus, está ministrando, mas ao mesmo tempo está afastado. Por que acontece isso? Acontece isso porque o crente de hoje não é o mesmo crente de ontem. O crente de ontem, louvar-se a Deus, era o crente que poderia passar o vento, a tempestade, ele mantinha firme. O crente de hoje é o crente que está dentro da igreja, mas qualquer coisa move alicerce. E eu nunca vi alicerce de ninguém ser movido, mas os crentes hoje não têm alicerce ao ponto de seus alicerces se moverem. E hoje nós vemos com o aumento dos pastores, eu sou muito grato aos pastores que, louvar-se a Deus, estão começando a sua caminhada. Deus te abençoe, porque lá atrás alguém teve misericórdia de mim, quando eu iniciei também me abençoou. Mas eu quero dizer que hoje o Evangelho tem sofrido essas consequências. O Evangelho da atualidade, 2022, é um século diferente. Quando nós passamos de 2019 para 2020, nós vivemos um novo século. É um século novo. Porque nós não estamos vivendo o mesmo século do século anterior. Nós estamos num século novo. E esse século novo, louvar-se a Deus, tem confundido a mente de um jovem pregador. Eu vejo um jovem pregador de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos que estão iniciando, 35, 40 anos, estão iniciando a sua chamada e simplesmente acha que é proferir palavra, mas não é só proferir. Pregador não profere palavra. Pregador, ele tem um ato de conduta espiritual e assim ele ministra a palavra de Deus. O que acontece? Quando o crente não guarda a doutrina de Deus e quando o crente não vive o cuidado da doutrina do Senhor, ele peca. Por quê? Porque ele profere palavra, mas ele não vive a doutrina. Quando 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, versículo 16, que Timóteo recebe a palavra de Paulo dizendo, tente cuidar de ti mesmo, significa que Paulo, ei Timóteo, cuida de ti. Cuida de ti. Porque se você não cuidar de ti, não adianta. E continua nos teus deveres. E fazendo assim, guardando a doutrina, olha só, guardando a doutrina, cuidando de ti mesmo na doutrina, cuidando de ti mesmo, guardando a doutrina, repetindo, pra você entender. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará a ti mesmo e também os seus ouvintes. Hoje o pregador não tem mais responsabilidade com a doutrina. Não havendo responsabilidade com a doutrina, o ministro ele não prega a salvação, mas ele prega ao seu ego próprio. Hoje nós vemos ministros novos que infelizmente não pregam para a salvação de almas, não prega para ter a sua, louvar-se a Deus, seu dever. Eu, como soldado combatente de Cristo, eu ponho a farda de Jesus e vou ao campo de batalha ministrar. Chegando até o altar para ministrar, eu tenho duas coisas a fazer. A primeira, adorar ao Senhor, e a segunda, entregar a mensagem de Deus. Entende que um pregador, ele não vai para a igreja para pregar. Primeiro, ele vai para adorar e depois para entregar a mensagem de Deus. Mas para entregar a mensagem de Deus, o pregador tem que ter três posturas. A primeira postura, louvar-se a Deus, antes de adorar, eu tenho que me santificar. Segundo, guardar a doutrina de Deus. Terceiro, dar um bom testemunho. Hoje o pregador não tem testemunho.
Nós vemos pregadores hoje que não tem testemunho. Eu não quero ferir, eu estou falando que hoje eu me encaixo na classe de pregadores que muitas vezes nós vemos os nossos irmãos ministrando e eu falo, Senhor, que da hora, que legal. Mas entenda, hoje nós estamos ensinando de uma maneira errada. O Paulo olha e fala assim, Timóteo, guarda a doutrina. Hoje o pastor olha e fala assim, vai meu filho. Mas pastor, eu estou namorando com meu namorado e eu estou tendo relação sexual com ele. Isso pode, pastor? Eu posso continuar pregando? Pode pregar. E continua pregando. Pastor, hoje eu estou na bebida. Mas pastor, eu posso falar do amor de Cristo? Pode falar do amor de Cristo. Mas o problema não é a bebida, o problema não é o sexo antes do casamento. O problema está em você entender e conhecer e compreender os princípios bíblicos. É isso que nós estamos abordando nas terças-feiras da nossa igreja. Temos que ter princípio. A ética, a doutrina foi instalada, mas o pastor mudou. Nós vivemos no tempo da graça, mas a graça não veio para anular o que Deus tinha feito. A graça veio para somar. Quando diz, amai a Deus sobre todas as coisas, é o Antigo Testamento com os seus 10 mandamentos. Agora, quando diz, amar o teu próximo como a ti mesmo, significa amar o teu próximo como a ti mesmo, é o Novo Testamento, mas louvado seja Deus do Novo Testamento e uma doutrina, essa doutrina de Cristo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Significa, você não pode ter outro Deus acima do Deus que nós servimos e amar o teu próximo como a ti mesmo. É duas leis, a lei espiritual e a lei carnal. Entende? Jesus, ele veio para fazer a lei se cumprir na terra. Ele não veio para anular a lei de Deus. Ele veio para fazer a lei se cumprir na terra. E assim, hoje não existe olho por olho e dente por dente. Porque se tivesse assim, me perdoa, quantos altares já teriam sido quebrados? Entendeu? Ou quantos pastores não teriam sido mortos? Por quê? Porque hoje nós vemos, pode falar, eu vou falar. Hoje nós vemos pastor casando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Pastor com um monte de casamento. Hoje nós vemos pregadores que namoram com um, depois namora com o outro namora com o outro. É mais rodado do que nota de R$1 que não existe mais. Hoje nós vemos cantores fica com um, fica com outro, fica com outro, fica com outro. E se vivemos um tempo antigo, esses cantores já seriam mortos. Pela Bíblia Sagrada, ele estaria condenado à morte, apedrejamento, ou seria até mesmo arrastado em praça pública. Mas porém, Jesus veio para que o amor propagasse. E havendo amor, não houve então acusação. Então agora Jesus diz para nós que nós temos que orar uns pelos outros, e os mais fortes suporte os fracos, entendeu? Então, tipo assim, mas o problema é que quando o novo convertido aceita Jesus, o pastor já coloca ele de linha de frente, porque o pastor que está querendo se poupar da guerra. E o último que se poupou da guerra foi Davi. Olha só, Davi se poupou da guerra. Davi falou, vai lá Urias, vai para a guerra. E Urias foi para a guerra. E quando Urias chega na guerra, Urias está lá. E o que Davi ficou no palácio fazendo? Ficou lá, moscando. E quando Davi estava moscando no palácio, Urias estava na guerra. E aí o que aconteceu? Então Davi agora vai e chega até a mulher do bonitão e dá em cima. O pecado entra. Por que os pastores não estão vendo a igreja mais romper do jeito que rompia? Por que a glória de Deus não está descendo? Por que agora a glória de Deus está forçada dentro da igreja? Hoje você não vê mais igreja avivada. Antigamente era um prazer, você entrava na igreja no corinho da harpa. Hoje as igrejas nem harpa mais tem, estão forçando o avivamento. Tem pessoas forçando o avivamento, não se força o avivamento. O avivamento não se deve forçar. Deus deu para você um avivamento, entenda. Por quê? Porque hoje, infelizmente, nós temos altares. E esses altares não é mal feito por causa deles. Não é culpa do novo convertido, culpa é de quem está discipulando o novo convertido. Me perdoa. Como alguém que discipula o novo convertido. Passamos um fato recente dentro da nossa congregação. Qual fato? De punição, porque não achamos certo. Não é punir, expulsar ou disciplinar. Significa corrigir. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele, ou você corrige aquele que ele ama. O pastor, ele é como um pai.
Ele não quer sangrar o filho. Ele não quer espancar o filho. Ele não quer estirar o filho da congregação. Nunca. Porém, tem filho que é rebelde, que não quer aceitar a correção do pai. E não aceitando a correção do pai, ele pega, arruma as malas, que nem o filho pródigo, e quer vazar de casa. Quantas vezes o pai e a mãe que talvez esteja assistindo essa live, um dia repreendeu o seu filho, e o seu filho falou, eu vou embora de casa. Vai embora de casa. E assim o pai vai falar, não, você não vai? Você quer ir? Vai. Porta aberta. E assim nós, pastores, muitas vezes passamos. E aí o filho ameaça sair de casa, o pai, para não perder o filho, fala, não filho, pode continuar fazendo isso, tá bom, nunca mais vou repreendê-lo. Por quê? Com medo de o filho sair? Deixa o filho sair, meu irmão. Não, pastor, mas eu não corrijo a igreja hoje porque eu tenho medo de perder a igreja. Pastor, eu não corrijo hoje o irmão que está em fornicação porque eu tenho medo de ele sair da igreja. Pastor, hoje eu deixo as pessoas fazer o que quer, porque se eles fazerem o que quer, assim eu tenho a igreja lotada. Pastor, eu vou ser bem sincero, pastor, eu não tomo atitude hoje como pastor sobre algumas pessoas porque eu não quero perdê-la dentro da igreja. E assim, muitas vezes nós mimamos os nossos crentes e os nossos filhos na fé. Os nossos filhos na fé, infelizmente, se tornam mimados ao ponto de não querer, louvar-se a Deus, mas buscar ao Senhor. Então, haja visto que Deus, Ele é amor. Ele, louvar-se a Deus, Ele tem, louvar-se a Deus, dentro de ti, um zelo por essas almas. Então chegou a hora de você entender que é hora de você, louvar-se a Deus, viver, louvar-se a Deus, a realidade de Deus. Hoje, infelizmente, nós pregadores, eu estou me incluindo, eu já disse, nós pregadores temos falhados no sermão. Não troque sermão, o Senhor te deu um sermão. Eu estou falando sobre ética, eu não estou ferindo meu irmão. Eu não estou vindo aqui para atacar A, não estou vindo aqui para atacar B, eu não estou vindo aqui para desabafar, eu não estou vindo aqui para... Não, estou liberando um estudo que nós estamos tendo na terça-feira na nossa igreja, que significa o comportamento do crente. Nós temos que ter princípios bíblicos, nós temos que ter ética cristã, você entendeu? Paulo, ele orientava Timóteo o tempo todo. Paulo vivia exortando Timóteo, dizendo, Timóteo, pera, não é assim, Timóteo, não anda assim. Não, Timóteo, não é dessa maneira. Timóteo, por favor. Ô, Timóteo, presta atenção. Timóteo, olha só. Olha quando ele orienta o Timóteo, dizendo assim, ó, lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, versículo 16. Portanto, vede prudentemente como andais. Não andais como nécios. Não andais como os ímpios, mas sim com sabedoria, como os sábios, ou como os doutores, ou aqueles que conhecem a palavra, remindo o tempo todo, porque deles... Louvar-se a Deus, remindo o tempo todo, porque os dias maus estão próximos. Então, infelizmente, nós sabemos que hoje, louvar-se a Deus, as pessoas não querem aceitar a correção. Mas para corrigir, pastor, desculpa, eu vou ser sincero, pastor, tem que aguentar o jugo. Não posso colocar um jugo desnecessário sobre o povo, sabe? Tipo assim, eu não falo sobre voltar à doutrina fechada. Pastor, minha doutrina é... pastor, você tá de boné, hein, pastor? Você não pode falar de doutrina. Não tô falando isso não, irmão. Não tô falando disso não. Eu estou falando dos princípios básicos. Princípios básicos. Sobre não furtar, sobre não roubar, não falar do nome de Deus em vão, louvar-se a Deus, não adulterar. Eu estou falando sobre princípios básicos. Os cristãos não têm mais os princípios básicos. Hoje o crente entra, não decorou nem os 10 mandamentos, já está pregando a palavra. O crente hoje não sabe nem qual foi a cidade que Jesus nasceu, está pregando a palavra. O crente não sabe nem que ano Jesus foi batizado, já está pregando a palavra. O crente não sabe com quantos anos Jesus veio, e está pregando a palavra. O crente não sabe nem o propósito que Jesus veio na terra, mas está pregando a palavra. Mas está pregando a palavra por quê, meus pastores? Porque nós damos a liberdade das pessoas não passar por uma escola bíblica. E o que eu quero dizer para você, tem que ter escola bíblica dentro da igreja, tem que ter ensino. Mas não fala sobre aquela escola bíblica, irmãos, só o pastor fala, onde o professor fala, não. Dá liberdade para o povo expressar. Ou você tem medo de o povo falar e você não sabe responder. Ô irmão, você não é obrigado a saber tudo não. Entende? Deixa o povo falar, deixa o povo perguntar. O erro nosso é esse. Nós pregadores hoje trocamos o sermão por gritos e berros.
E nós não devemos trocar sermões por gritos e berros, certo? Jesus nos ensinou a pregar um sermão, não dar gritos e berros. Pastor, você grita e você berra sim, mas o meu sermão tem começo, tem meio e tem fim. Deus quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Mas nós precisamos mudar essa história do nosso evangelho. E Deus está contando com você que está assistindo essa live. Eu não posso querer igreja cheia e passar a mão no erro. Pastor, você está falando de punição. Não, irmã Daiane, não estou falando de punição. Paz, Daiane, tudo bem? Eu estou falando, sabe o que, irmã Daiane? Por amar o próximo, né? Nós estamos falando sobre o que, irmã Daiane? Uma filha na fé. Eu tenho um orgulho da sua vida, ver você rompendo hoje as cadeias e pregando a palavra de Deus. E mulher de Deus, passou luta, guerreou, e aí, ó, seu casamento tá de pé, sua casa nunca largou. Tu é um espelho para esse evangelho, varão. E aí, eu te digo, eu te faço uma pergunta para você que está assistindo agora. Será que muitos pregadores que nós chamamos no altar têm uma boa reputação? Pode levar a imagem de Cristo? Porque, vou ser sincero, irmão, tem pregadores que não podiam nem falar que eram pregadores de Cristo, porque a reputação deles são horríveis. Eu falo de pregadores ridículos, sabe? Pregadores que dizem que são pregadores da palavra de Deus, que dizem que são embaixadores de Cristo, mas pasme, são uma vergonha, porque estão envolvidos em escândalo com 2, 3 mulheres, sabe? Não pode uma irmã mandar um convite que já tá dando ideia, na irmã, chamando a irmã para passear, e aí a irmã vai e fala assim: meu Deus, eu mandei o convite para esse homem, para ele orar por mim, ele tá chamando para sair. Olha só, uma vergonha. É tempo da gente viver o verdadeiro evangelho, o comportamento do cristão. Todas as terça-feiras nós estamos lá dando um ensinamento, e nessa terça-feira nós vamos falar sobre ética social. Estamos falando sobre ética. Nossa, pastor, você está falando sobre ética? Sim, porque na nossa vida nós temos que ter ética individual. Sabe o que é ética individual? Ética individual, o que trata do dever do homem consigo mesmo. Ética individual é o que trata entre mim. Se eu não respeito a mim, eu não tenho ética comigo mesmo. É uma ética individual. Ética social é o que trata o dever do homem com o seu próximo. Nós temos que ter uma ética social, sempre estar em respeito ao nosso irmão. E ética ateísta, aquela que trata de deveres do homem para com Deus. Nós temos ter 3 princípios de ética: individual, social e ateísta. Ateísta é a ética. Pastor, o que é ética? Ética é respeito. Ética é respeito. Ética é você respeitar. Ética, eu já vi o pregador falar: se põe de pé em reverência à palavra do Senhor. Aí o crente se põe de pé lá, termina de lei santa. Reverência não está em estar de pé, meu irmão. Reverência não estar. Reverência à palavra não é estar de pé. Reverência à palavra é respeitar a palavra. Eu quero finalizar essa live, que vai passar um carro aqui de venda, sabe? E vai cair um bom tempo. Mas eu quero finalizar essa live dizendo para você: você tem que ter ética social, ética, louvar-se a Deus, individual, e a ética, louvar-se a Deus, ateísta. A ética individual é a ética comigo mesmo. A ética social é minha ética com meus irmãos. E a ética ateísta é minha ética com Deus. Pregadora, se você, louvar-se a Deus, tem esses princípios, e louvar-se a Deus, parar de trocar sermão por grito, você vai ver que Deus vai te usar. Porque muitas vezes queremos impressionar o pastor no altar. Não é o pastor que nós temos que impressionar com a palavra. Muitas vezes queremos impressionar o irmão, mas não é o irmão que nós temos que impressionar. Muitas vezes queremos impressionar as pessoas, mas não é as pessoas que nós temos que impressionar. Nós temos que impressionar a Deus. Entenda, você é um porta-voz de Deus, irmão. Para com isso.
Ei, showzinho para abrir agenda não adianta nada. Nunca me entreguei para fazer showzinho para abrir agenda, sabe? Agenda não. E eu vou te dizer, muitas pessoas me convidam para ministrar, mas sou muito focado na obra de Deus e no aprisco ao qual o Senhor deu para me cuidar. Eu cuido das almas, visito, entregamos cesta básica, não tenho muito tempo para sair, mas uma coisa eu quero dizer, jamais fugiu o princípio do meu coração, sabe? É um casamento, é 2 casamentos, 3 casamentos. Ou errou uma vez, tudo bem, te perdoa, irmão, mas irmão, tem crente aí que já tá indo para o 3º casamento, com uma vergonha na cara. O problema não tá na mulher, na primeira e na segunda mulher, não. O problema tá em você, que já é a 3ª. Por favor, sabe, temos que ter ética com a obra de Deus, respeito pela obra de Deus, respeita a obra do Senhor Jesus, irmão, respeita a obra de Deus. Então, pregador, ministro, novo convertido, novo na fé, você que está ouvindo essa mensagem, essa é a primeira edição da Escola de Profeta que nós demos, a primeira aula, e eu estou trazendo aqui para você, que foi na terça-feira que passou, e terça-feira agora nós temos outra aula. Venha estar conosco, e eu quero dizer para você, seja um pregador por excelência. Amém? Deus abençoe, eu vou nessa, Deus é contigo, tá passando um carro aqui de venda agora, louvado seja Deus, vai atrapalhar a nossa live, eu estou fazendo no meu quarto, então imagina, ela aparecendo assim, Deus é contigo, Deus abençoe, fui!